Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Hoje nós continuamos a nossa caminhada no livro de Lucas. Hoje em dia a gente tem que mudar um pouco, né? Eu quero convidar a igreja a abrir os seus celulares, os seus tablets e os seus... a sua palavra em Lucas capítulo 5. Então nós continuamos hoje nossa caminhada no livro de Lucas, né? Nós temos caminhado capítulo por capítulo, aprendido a vida de Jesus, estudado a vida de Jesus através do livro de Lucas. E então nós chegamos hoje no capítulo 5, nós lemos do versículo 1 ao 11. Lucas 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então nós chegamos hoje, nós já andamos com Lucas, já vimos o nascimento de Jesus, as profecias que diziam a respeito do Messias, nos 2 primeiros capítulos. Nós ficamos bastante tempo, aliás, nos 2 primeiros capítulos, para ver como era fundamental e como é fundamental os 2 primeiros capítulos de Lucas para todo o Evangelho. Aí no capítulo 3, no capítulo 4, nós vemos Jesus começando ali o seu ministério. Ele vai passar pela tentação. Lucas vai mostrar a genealogia de Jesus. Nós também falamos sobre isso, falamos sobre a tentação de Jesus, como isso é o reflexo do que foi feito no Gênesis. Jesus está nos trazendo de volta, está nos resgatando. É como ele é batizado por João Batista, lembram disso? E ele toma o nosso lugar no batismo, porque é nós que precisamos de arrependimento, não Jesus. Então nós vimos tudo isso. Aí agora ele começa no capítulo 5, no 4 ele já começa isso, mas ele começa a fazer o quê? No capítulo 4, que nós estudamos na última semana, ele abre o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e ele faz o quê? Ele lê o livro do profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu as escrituras nos seus ouvidos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: eu sou o Messias. Eu sou o homem que vocês esperam. Que vocês esperam, aliás, por toda a sua história. Sou eu. E aí, ele começa a falar, ou demonstrar, ou explicar para quem ele veio. E o que acontece? Eles tiram ele da sinagoga e querem atirá-lo precipício abaixo. Mas ele diz
na sua pregação, ou na sua exposição do texto de Isaías, que ele veio para libertar o cativo, para dar vista aos cegos, para libertar o oprimido, para pregar as boas novas do evangelho ao pobre. Então é isso que ele faz. O primeiro ato de Jesus Cristo, relatado no evangelho, é mostrar que ele é o Messias, e o que ele vai fazer como Messias. E agora, a partir do capítulo 4, e agora em diante, nós vamos ver Jesus, não agora, até aqui, outros estavam falando sobre Jesus, Jesus afirma quem ele é, aquilo que os outros falaram dele, é a verdade, eu sou. Agora, daqui para frente, Lucas vai começar a reportar o quê? Milagres, ensinamentos, a autoridade de Cristo para ensinar e a autoridade de Cristo para fazer milagres. Por quê? Qual que é o objetivo de Lucas? Atestar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atestar que Jesus Cristo é o Messias prometido em todo o Antigo Testamento. O Messias chegou. É isso que agora, daqui para frente, a gente vai ver. A partir daqui a gente começa a ver isso. E agora ele começa então a chamar os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos que vão ser conhecidos mais lá na frente como os apóstolos de Cristo. Aqui já tem 3 deles. Então, Pedro é o primeiro a ser chamado. Junto com ele vem Tiago e João. Então, Jesus chama-os para servir. E eles largam tudo e o seguem. Mas 3 coisas que nós vamos aprender essa noite com a história de Pedro, com esse encontro de Pedro e Jesus Cristo. Qual é a minha proposta? Quais são as 3 coisas que nós vamos aprender com esse relato? Obedecendo a Jesus, reconhecendo Jesus e andando com Jesus. O que é obedecer Jesus? O que é reconhecer Jesus? E o que é andar com Jesus? Tudo isso nós aprendemos nesses versículos com o apóstolo Pedro hoje. Aí se você for aí comigo para o versículo 5, aliás, versículo 5, Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. O que está acontecendo aqui? Gente, Jesus, por profissão, ele era um carpinteiro. Na verdade, a palavra que eles usam ali no original é uma pessoa que trabalha com madeira. Podia ser carpinteiro, podia ser... E aí você conversa com qualquer pessoa que trabalha na construção aqui e trabalha de carpinteiro, como o Rivaldo atrás, tem vários tipos de carpinteiro. Certo, Rivaldo? A gente tem carpinteiros que trabalham com finish, tem carpinteiros que fazem mais o rough. O Vitor também trabalha com isso, né? Então a gente trabalha, tem gente que trabalha com... vai mais a área de móveis, mais de bem finish, e a área que é mais de construção de casa, a área da construção civil. Todos trabalham com madeira. Então Jesus ele trabalha com madeira. Aí Jesus agora, ele chega para homens que são pescadores. E a minha profissão, o que eu faço, eu trabalho na área de elétrica, de HVAC, é o que eu faço. Fiz a minha vida inteira, trabalho com elétrica faz... acho que mais de 20 anos. Então, é a mesma coisa, o que Jesus está fazendo aqui é a mesma coisa que eu chegar para o Rivaldo e falar assim: ô Rivaldo, eu acho que essas medidas suas, esse corte da madeira está errado, que você está fazendo. Faz desse jeito aqui, Rivaldo. Que autoridade que eu tenho para falar para o Rivaldo, que trabalha com isso, que ele está errado. É exatamente isso que Jesus ele vem aqui e faz com os pescadores. Esses homens, eles são profissionais da pesca. Esses homens, eles vivem da pesca. Eles pescam desde que eles se conhecem por gente, desde meninos. Aí Jesus, ele vem e ele fala assim: ô Simão, vamos dar uma pescadinha? Aí se você gosta de pescar, tem outra coisa que você sabe. Existem horas para pescar. Você não pesca a qualquer hora. Eu pesco qualquer hora porque eu não sei pescar. Então eu vou para o lago, pego a Sofia, pego a Alice, pego a Jaqueline, vamos todo mundo para o lago. Eu pego alguma coisa? Não, porque eu não sei pescar. Então eu vou pescar errado. Eu não sei nem colocar o negócio direito lá na isca lá.
Eu vou pegar, eu não vou. Eu não sou pescador. Aí eu vou pegar as meninas, vou levar elas lá 10 horas da manhã, porque é um horário mais legal para mim. Mas é o horário de pescar? Não. Qualquer um sabe que hora de pescar é qual hora? Na hora que está anoitecendo e na hora que está amanhecendo. Essas são as boas horas de pescar. Eu não sei por quê, né? Acho que peixe tem um problema com sabe quando a gente vai dormir, a pessoa acorda à noite para querer assaltar a geladeira? Os peixes já têm isso de fábrica, né? Porque gosta de comer à noite. Aí você chama Jesus, os caras pescaram a noite inteira, na hora que eles tinham que pescar. Eles estão lavando as redes para ir embora. Aí chega um carpinteiro e fala assim: eu acho que vocês estão fazendo isso errado. Vamos fazer o seguinte, vamos ali, vai um pouquinho mais no fundo e lá vocês lancem as redes. Qual que é a resposta de Simão? Senhor, a gente pescou a noite inteira, a gente não pegou nada. Jesus, em outras palavras, o senhor é carpinteiro, o senhor não sabe muito de pesca, mas esse não é um horário legal para pescar. Mas porque o Senhor está falando, a gente vai. Mas porque o Senhor está falando, a gente vai. Por que isso aqui é importante? Mas porque é o Senhor quem está falando. Por que isso é importante? Porque nós sempre queremos uma razão para obedecer. Estou mentindo? Nós adultos, a gente tem até uma certa facilidade, dependendo da situação, a pessoa falou, você vai lá e obedece, você não questiona muito. Né? A gente começa a ficar mais calejado, e aí a gente começa a ficar mais, vou lá e obedeço uma vez, não crio confusão, não quero nem saber, vou lá e faço. Mas se você trabalha com adolescentes e com jovens, e se você tem crianças em casa, certo, Edna? Por quê? Ô fulano, vai lá e faz isso. Mas por quê? Não, porque eu estou falando para você fazer. Fulano, não faz isso. Mas por quê? Estou mentindo? Mas são só os jovens, as crianças que fazem isso? Não, é que igual eu falei, a gente é meio calejado, então a gente aprendeu a perguntar por quê para dentro, e ficar quieto, e obedecer. Principalmente se a gente está falando com o nosso patrão, né? Aí a gente, não, ele falou, eu vou lá fazer que eu visto estresse. Então, a gente tem essa mania de querer saber. E por um lado, a gente tem mesmo que ter uma certa legitimidade para perguntar o porquê, porque nós estamos lidando com pessoas falhas, pecadoras, seres humanos que não sabem tudo, que não são Deus, em outras palavras. Então por quê? Porque a gente quer entender a razão pela qual você quer fazer alguma coisa. Não necessariamente a gente quer se rebelar. Algumas vezes é rebeldia mesmo. Mas a gente quer saber o porquê que a gente tem que obedecer. E aí, o que Simão faz? Ele pega e fala, não, Senhor, porque você falou, eu vou obedecer. Porque a gente tem essa tendência de querer avaliar ou saber o porquê. O porquê que nós queremos o porquê. Ou por que a gente fica questionando? Por que nós não obedecemos sem saber o porquê? Porque a gente quer avaliar se a obediência que nós vamos fazer vai trazer algum tipo de benefício para a nossa vida ou não. É por isso que a gente quer obedecer. Eu vou obedecer se aquilo que você me falou, aquilo que você me ordenou, vai me trazer algum tipo de benefício próprio. Estou mentindo? Se vai avançar a minha carreira, se vai me trazer mais dinheiro, se vai me ajudar em algum ponto, então eu vou obedecer. Contudo, quando eu obedeço por algum motivo, porque eu avaliei a situação, olhei, vai ser benéfico para mim, eu vou tirar alguma vantagem dessa obediência. O que está acontecendo? Você não está obedecendo por amor. Você não está obedecendo em amor. Você não está obedecendo a Deus porque Ele é Deus e você não é. Você está obedecendo a Deus por quê? Para que você tenha algum tipo de vantagem nisso. Nós então obedecemos por interesses próprios. Faz sentido isso para vocês? Porque essa é a nossa lógica por trás de tudo isso. Eu quero obedecer por quê? Porque eu quero ver o que eu posso ganhar com isso. E se o que eu posso ganhar com isso vale a pena, então eu obedeço.
Então você não está obedecendo. Você está tentando controlar Deus. Porque não é essa a atitude do filho mais velho, na parábola do filho pródigo. O filho mais moço, ele vai embora. E deixa tudo, pega o que ele tem e vai embora. O filho mais velho, ele faz o quê? Ele quer controlar o pai dele pela obediência dele. Ele quer forçar o pai dele a abençoar, a dar aquilo que ele quer. Que é o quê? Dinheiro. Eu vou obedecer, por que eu vou obedecer ao meu pai? Porque ele tem alguma coisa que eu quero. Então o custo-benefício da minha obediência vale a pena. Eu só te obedeço porque no final eu vou ganhar o que eu quero. Eu não te obedeço porque eu te amo. Vocês estão vendo a diferença? Então Pedro, ele chega aqui, olha e fala assim: Senhor, porque é o Senhor quem está falando. Eu vou te obedecer. Então, nesse caso, quando nós avaliamos, nesse caso, nós não estamos obedecendo a Deus, estamos nos aconselhando com Ele. Consequentemente, estamos fazendo de Deus o nosso servo e sendo o Deus da nossa própria vida. Queremos usar a Deus e não que Ele seja o Senhor da nossa vida. A consequência de tudo isso é essa aqui. Quando nós paramos para pensar, tem essas coisas na palavra de Deus, isso aqui eu vou obedecer, mas isso aqui não é prático, isso aqui não é, mas não, olha a situação que nós vivemos hoje, não, Rodrigo, isso aqui era para 2.000 anos atrás, hoje não faz sentido eu obedecer isso aqui. A palavra de Deus não mudou, ela é eterna, ela continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Quando a gente pega a palavra de Deus e escolhe o que a gente quer obedecer, a gente basicamente está falando isso aqui: eu vou obedecer aquilo que na minha cabeça vai avançar a minha vida, aquilo que vai me trazer algum tipo de retorno. Você não está obedecendo a Deus, você está usando a Deus. Quando nós escolhemos o que nós queremos obedecer ou não, nós não estamos obedecendo. Nós estamos transformando Deus em um objeto, com a nossa atitude de obediência. Porque eu quero controlar Deus. Não, porque na nossa cabeça, gente, funciona assim: se eu obedeço, a minha vida tem que ser abençoada. Se eu obedeço, a minha vida tem que ser abençoada. O problema, eu já disse isso em algumas pregações passadas, se essa é a nossa lógica, o que a gente faz com Jesus, que viveu a vida perfeita, nunca desobedeceu um mandamento de Deus e sofreu em todo o seu caminho? O que a gente faz com Jesus? Se o padrão de bênção que nós temos é a prosperidade financeira, ter uma casa, um carro, uma vida legal, uma vida feliz, estabilidade, Deus odiou o apóstolo Paulo, porque ele morre sem ninguém, sem ter uma capa para se cobrir, sai de uma masmorra para ser degolado. Se o padrão de bênção é esse, a gente está perdido. Porque bênção na nossa vida, gente, não é o que nós pensamos que é. Por exemplo, falei isso sexta-feira para os jovens. O que era bênção na vida de José? Se a obediência de José estivesse conectada com o que ele pode ganhar de Deus, como que José obedeceria a Deus? Porque o que aconteceu com José é, por ser fiel a Deus, ele vai vendido pelos irmãos, ele é jogado para a morte, depois eles mudam de ideia, ele é vendido pelos irmãos, chega lá, porque ele é fiel a Deus, e ele não vai se deitar com a mulher do seu patrão, do seu dono, e foge dela, por obediência a Deus, porque essa é a resposta dele: como eu poderia pecar contra o Senhor, o meu Deus? Ele não está falando do patrão, não está falando dele, não está falando dela. Como eu poderia pecar contra o Senhor, o meu Deus? Ele sabe que aquele ato era contra o Senhor, porque todo o pecado, no final, é uma rebelião contra o Senhor. O que ele faz? Ele obedece a Deus. O que a obediência dele leva de consequência? Ele vai para a cadeia, passar talvez os melhores anos da juventude dele numa cadeia. Então, bênção para José foi ele ser vendido pelos irmãos, ser odiado pelos irmãos, trabalhar como escravo, porque Deus estava trabalhando para transformá-lo à imagem de Jesus Cristo.
A bênção na nossa vida não é para a gente fazer sentido na nossa cabeça, não. É porque Deus está trabalhando no nosso caráter. Nós somos chamados a obedecer, apesar de não fazer sentido, como para Pedro não fazia sentido. Senhor, não faz sentido o que você está falando, mas porque é o Senhor. E quando nós obedecemos a Deus sem um porquê, nós amamos a Deus. Porque nós obedecemos, Deus é o Senhor quem está falando, é a sua palavra quem está falando. Então eu vou obedecer, eu vou me submeter à sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. É a verdade. E eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Independente do que esse melhor possa vir ser na minha vida, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. A segunda coisa que nós aprendemos então, é a reconhecer Jesus. Porque se você pular comigo aí para o versículo 8, o que acontece? Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. O que está acontecendo aqui? Ele obedece a Deus porque Deus é Deus e eu não sou, ele sabe o que é melhor e eu não sei, então eu vou porque o Senhor está mandando, e eu obedeço, e aí ele vê aquele milagre. O que aquele milagre quer dizer? O que aquele milagre mostra? Que Jesus ele tem autoridade sobre a natureza. Porque eles pescaram no noite, eles são profissionais da pesca, eles não pescaram nada, eles sabiam que não era o dia do peixe, que não ia pegar, aquele dia não pega, eles já tinham entendido isso. Na hora que acontece aquilo que Jesus manda fazer, e eles pegam aquela quantidade de peixe, o que vem na cabeça dele? Isso é um ato sobrenatural, na hora ele entende, esse homem que está na minha frente, ele não é um homem comum. Ele não é um homem comum. Ele é quem diz que ele é. Ele é o Filho de Deus. E aí o que ele cai? Ele cai em si. Porque a primeira coisa que é um sinal seu, que você tem, de que você encontrou o Jesus da Bíblia, o Deus da Bíblia, você reconhece quem você é e quem Ele é. O primeiro sinal que você realmente encontrou o Deus da Bíblia, não o Deus da sua imaginação, não o Deus que você acha legal, não o Deus que você criou na sua cabeça e você vem adorar. Porque esse Deus, ele é um ídolo. Não o Deus que está de acordo com tudo que você faz de errado, o Deus que nunca te confronta, o Deus que nunca te pede para prestar conta, o Deus que te entende em tudo que você faz. E as suas razões, os seus motivos, que a gente vive dando desculpa para encobrir o nosso pecado, a gente fica, não, mas aquela autocomiseração, né? Coitadinho de mim, Deus, olha como eu sou coitadinho. Aí a gente, não, mas é Deus, ele está me entendendo. Gente, esse Deus que nós criamos com a nossa própria imagem e com a nossa imaginação, esse Deus, ele não é o Deus bíblico, e esse Deus ele não serve nem para ser a sua esposa, o seu marido. Porque se o seu marido ele te ama, se a sua esposa te ama, o que ele mais faz? Te confronta, te mostra os seus erros, fala, você está errada nisso, você precisa mudar aqui, com amor, porque ele é seu marido, porque ela é sua esposa, mas ele faz, ele não passa a mão na sua cabeça, dizendo, não, está tudo bem, você fez certinho, vai tudo ficar bem. E nunca corrige os seus problemas de caráter. Aliás, gente, já percebeu que a gente casa com pessoas que são completamente oposto da gente? Já percebeu isso ou não? Vocês acham que por que isso? Porque Deus quer nos tratar. É por isso que Deus coloca, você tem qualidades, você tem áreas muito fortes na sua vida que a sua esposa ou que o seu marido são muito fracas naquelas áreas. E ele tem áreas na vida dele que são muito fortes, que para você são áreas de fraqueza. E é Deus que nos coloca junto, para nos completar, para nos ajudar, ao quê? A sermos transformados à imagem de Jesus. Então, a primeira coisa que eu preciso reconhecer é que Ele é Deus e eu não sou. A primeira coisa que eu preciso reconhecer é quem Deus é e quem eu sou. Porque a gente tem outros exemplos, porque esse negócio de,
Existe uma fala muito comum nos nossos dias hoje, que é a fala do estar na presença de Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou estar na presença de Deus. E a presença de Deus é o quê? Quando a gente fala estar na presença de Deus, o que lembra a gente? Qual o sentimento que vem para a gente? O sentimento de uma fogueira, de uma lareira, no inverno, a neve caindo lá fora e a gente quentinho. Mas gente, esse tipo de sentimento, com relação a Deus, ele não é bíblico. Sabe por quê? Porque se você estudar os encontros dos homens de Deus na Bíblia, eles foram muito, muito diferentes de uma lareira, de uma fogueira e neve caindo lá fora e você aconchegadinho no calor da lareira, experimentando a presença de Deus. Quando Isaías vê a Deus, lembre-se, Isaías é profeta. Isaías está no templo. Isaías, o que o profeta, qual o instrumento do profeta? Qual é o meu instrumento de ministério? A minha boca. É por aqui que Deus usa, age e fala. Ele usa a minha vida através do quê? Da minha boca. Aí Isaías vem no templo. Gente, muitas vezes nós entramos dentro daquela porta ali, nós entramos no templo como Isaías entra. Como que Isaías entrou no templo? A última coisa que ele esperava ver aquele dia era Deus. Nós entramos muitas vezes pelaquela porta e a última pessoa que a gente espera encontrar aqui dentro é Deus. A gente encontra todo mundo, mas a gente não espera encontrar com Deus. Isaías, aquele dia, ele encontrou com Deus. E a sua vida foi transformada e ele nunca mais foi o mesmo. Porque ele encontra com Deus, e ele então vê os céus, ele vê a glória de Deus, ele vê aquilo tudo, e ele está assim, ai, que confortável, que quentinho, que gostoso que é a presença de Deus, certo? Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, a história que ele vai te contar é basicamente essa: ai de mim, porque os meus olhos viram a Deus, e eu sou um homem puro, de lábios impuros. Lembre-se que o instrumento de Isaías é a boca. Ele usa para profetizar. Ele já era profeta no capítulo 6. E ele então usa para profetizar a palavra de Deus. E o que ele fala que é impuro? Os meus lábios são impuros. E eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, porque eu sou isso, um pecador, e os meus olhos viram a Deus. O que ele pensa na hora? Vou morrer. É isso que vem na cabeça dele, naquela hora. Então nós vamos passando, por exemplo, em Êxodo, nos capítulos do Monte Sinai, quando Deus vai entregar a lei, o que o povo pede para Moisés? Vai você, Moisés, fala você conosco, porque se o Senhor falar conosco, nós vamos morrer. Eles entenderam quem é Deus. Deus não é aquele ser que a gente chega perto, que a gente se sente confortávelzinho a presença de Deus, ela é aterrorizante para pecadores. Ela é aterrorizante. A Bíblia não nos dá esse Deus confortável, porque Ele não é. Ele não. Num das crônicas de Nárnia, se você ler os livros, você vai ver que eles perguntam para um dos personagens assim, e aquilo é muito legal, quando C.S. Lewis escreve aquilo, ele fala assim, e algum personagem pergunta assim, ele é bom? Falando do leão, né, que é a representação de Jesus. Ele é bom? Aí o personagem vira, olha para ele e fala assim, bom? Bom? Ele é bom. Mas não é na qualidade de bom que a gente pensa que é bom, ser bom. Ele é completamente bom. Ele é perigoso. A glória de Deus é perigosa para pecadores. Por que ela é perigosa?
para pecadores. E o porquê que essa é a reação de Isaías? Porquê que essa é a reação do povo? Porquê que essa é a reação de Pedro? Afasta-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Gente, o nosso grande problema, deixa eu abrir uma aspas aqui na minha pregação. O nosso grande problema na nossa geração é, por que Deus, sendo amoroso, todo-poderoso, bom, por que Ele não salva todo mundo? Essa é a pergunta de todo ateu. Essa é a pergunta de todo secular. Essa é a pergunta de todo aquele que quer uma desculpa para não servir o Senhor. Essa é a pergunta deles. Mas essa pergunta está errada. Essa pergunta, ela é uma pergunta feita a partir do umbigo do ser humano. Quando nós mudamos a pergunta a partir da perspectiva de Deus, a figura muda completamente. Por quê? Porque Deus não tem responsabilidade nenhuma de salvar ninguém. Então a pergunta certa é, por que Deus, sendo bom, santo e justo, Ele salva pecadores? Como assim Ele pode salvar pecadores? Alguém aqui já perdeu a noite de sono, se perguntando, como que Deus pode me salvar, eu sendo quem eu sou? Já perderam a noite de sono por causa disso? Que a maioria de nós nunca nem pensou sobre isso. Como Deus pode ser santo, mas eu não sou santo, e Ele pode me salvar, e Ele me salvou em Jesus, como? Como que funciona isso? E esse é o que diz na teologia, nós chamamos de o grande dilema, que é quando Deus tem um encontro com Moisés pede para ver a glória de Deus, e fala assim, você está doido, vai morrer, mas eu vou passar por você. E Ele passa por Moisés e declara, eu sou o Senhor, misericordioso, bondoso, tardio em irar-se, pronto a perdoar, que castiga até a terceira e quarta geração, mas sou bondoso por milhares de gerações, que castigo a rebelião, o pecado e a maldade, mas que não deixo sair livre o iníquo, o pecador, o perverso. Esse é o Senhor. Mas se você prestou atenção no que eu acabei de falar, essas duas afirmações são contradições. Como que Deus pode ser santo, bom, e perdoar pecadores? Como que Ele pode continuar sendo justo e perdoar pecadores? Talvez você não entendeu ainda o ponto que eu quero chegar. Eu vou te explicar com uma ilustração muito rápida. Imagina que você encontra a sua família inteira morta dentro de casa na hora que você chega em casa, depois do culto. Você agarra lá, o assassino ainda está lá dentro. Você consegue agarrar o assassino, prender ele, e você chama a polícia chega, todas as evidências estão ali. Esse assassino é levado para ser julgado. Ele está preso, aguardando o julgamento. Chega o dia do julgamento. Aí você vai lá na corte de Lowell, que é aqui perto. Chegou o dia do julgamento dele. Tem jornal de tudo quanto é canto do país. Quando chega lá, todas as provas apresentadas, o júri já mostrou tudo, o homem é culpado. Ele sabe que ele é culpado, o júri sabe que ele é culpado, você sabe que ele é culpado. Aí o juiz, ele se levanta e ele diz, eu sou um juiz bom, compassivo, perdoador, que está pronto a perdoar. Pega o seu martelinho, bate, você está livre para ir. Qual é a sua resposta? Você vai levantar e vai aplaudir o quê? A bondade do juiz, certo? Você vai aplaudir o quê? Como esse juiz é bom! Ele perdoou o homem, ele perdoou o assassino. Ele não é bom? Ele é bom ou ele não é bom? Qual seria a sua resposta nesse caso? Nós escreveríamos até para o presidente desse país, dizendo que existem juízes mais corruptos julgando os casos do que os próprios assassinos que ele solta. Não é essa a nossa resposta? Nós não nos indignamos, aliás, não é essa a nossa resposta contra o nosso próprio país, que nós temos juízes que são piores do que os próprios bandidos? Não é a nossa acusação contra o nosso país? Nós não nos indignamos com isso? Que os nossos políticos são corruptos, que os nossos juízes são corruptos?
Como então? O que nós então esperamos de Deus? Faz sentido agora para você? Se Deus ele é santo, e se Deus é o juiz de toda a terra, como a Bíblia diz que ele é, o que ele tem que fazer com pecadores? Porque diante de Deus, gente, não tem pecadinho, pecadão. Deus abomina o pecado. Adão e Eva foram condenados por um único pecado. Um único pecado. Satanás foi condenado por um único pecado. Deus não aceita uma única falha moral. Ele é santo. E é isso que significa Deus ser santo. Ele não aceita uma única falha moral. O que Adão e Eva fizeram? Foram crianças que comeram doce quando o pai falou que não era para comer. O que Deus tem que fazer conosco? Essa é a pergunta que tem que ter na cabeça do crente. Se Deus é bom, o que ele tem que fazer comigo? Então eu começo a entender a graça. Eu começo a entender que Deus ele é completamente diferente de mim. Que Deus não é um ser igual a mim, um pouquinho maior. Deus é santo. Santo, santo. Esse é o nosso Deus. Então é essa pergunta que tem que ter na nossa cabeça. E é isso aqui, eu estou falando tudo isso aqui para você entender o que Pedro entendeu aqui. Ele entendeu que o santo de Israel, que era assim que eles chamavam, o santo, estava na presença dele. Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou um pecador. O que o santo de Israel está fazendo na minha presença? O que você está fazendo aqui? Eu vou morrer. Ele entendeu isso, ele entendeu quem Deus é e quem Ele é. Ele entendeu o que é graça. Isso é graça. Deus nos perdoar a nós, apesar de quem nós somos. E só tem uma maneira de você apreciar o Evangelho de Jesus Cristo. Só tem uma maneira de você entender o quanto você é amado. É você entender quem você é, o tamanho do seu pecado diante de um Deus santo. Essa é a única maneira de nós apreciarmos o que Jesus fez. Então, para reconhecermos o que Ele fez por nós precisamos entender quem nós somos e quem Ele é, a graça de Deus. E isso vai nos levar ao que eu chamo de dualismo cristão. Por quê? Em primeiro lugar, gente, você é muito pior. Eu sou muito pior do que qualquer um de vocês pode imaginar. Eu gosto muito de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, e eu sempre uso isso como ilustração. Sempre. Um filme que chama The Final Cut, com Robin Williams. E eles têm um negócio, eles implantam um chip na cabeça, não lembro se era um chip, não sei o que eles implantavam na cabeça, que gravava tudo que o cara ouvia, falava, via. E no final, no dia do velório do cara, eles passavam as memórias dele, para todo mundo ver. Mas eles pegavam, eles selecionavam algumas partes, cortavam o cara traindo a esposa dele, batendo nela, e fazendo, só colocava ele andando de mão dada com os filhos na praia, aquelas coisas legais. Por quê? Porque eu tenho que passar a impressão de que o cara é uma pessoa boa. Imagina que Deus tem essa tecnologia. Ah não, Ele tem. Porque Ele sabe todos os nossos atos, palavras e pensamentos, porque nós seremos julgados diante dEle por cada uma delas. Então, naquele grande dia, livros serão abertos. E aí Deus tem um telão, como esse. E aí Ele pega o seu chip, coloca naquele computador lá atrás. Imagine que eu tenho essa tecnologia hoje, e eu pego o seu chip, para aqueles que ainda não se convenceram de quem são. Para você que se acha bom, eu vou pegar o seu chip, ô Vitor, põe atrás, dá o play para a gente. O que vai acontecer com você na hora que a sua vida, na verdade eu nem quero passar a sua vida não, a gente pega só essa última semana que você passou aí. Eu só vou mostrar o que você pensou, falou e viu essa última semana. Posso passar aqui? Posso passar aqui, igreja? O que vai acontecer se eu passar isso aqui, a sua vida aqui de uma semana? Você sai naquela porta lá, se você conseguir achar a porta. E você nunca mais volta nessa igreja. Estou mentindo? Eu não sou diferente, porque eu estou falando de você, mas eu estou falando de mim. Porque se a minha vida passasse aqui da última semana, eu me envergonharia na frente de homens como vocês.
Você se envergonharia? Mas quero te lembrar de uma coisa. Eu não sou diferente do Carlito. Eu não sou diferente do Gustavo. São pecadores como eu. Nós somos iguais. Não tem diferença aqui. É tudo farinha do mesmo saco. A vida de cada um se passar ali é um pior que a outra. Mas é tudo igual. Mas isso aqui vai ser passado na presença de um Deus santo. 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 Você acha que naquele dia do grande julgamento, alguém vai levantar a cabeça, gente? Naquele dia, a gente abaixa a cabeça e a gente só espera. Todo o orgulho ali é quebrado. Acabou. Então nós não temos, mas Ele tem essa tecnologia. Você ainda se acha bom? O que Deus tem que fazer conosco? O que Deus tem que fazer conosco? Então eu sou muito pior. Esse é o dualismo que eu quero que você entenda. Eu sou muito pior do que você pensa que eu sou. Você é muito pior do que você imagina que você é. Porque no nosso tempo está tudo aí falando, tudo está falando assim, você é bom, você é legal. Estou mentindo? Você merece, você consegue. Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Você é tudo para Deus. Esse evangelho coach, que não transforma a vida de ninguém. Por que não transforma? Porque a coisa continua do mesmo jeito. Você continua sendo o mesmo pecador que você é, sem transformação, porque você não conhece quem você é, mesmo criança mimada, sem correção. Mas quando nós entendemos quem nós somos, e somos muito pior do que nós imaginamos ser, isso vai me levar a cair em desespero. Mas quando eu lembro da graça, então a graça vai se tornar graça. Porque aí eu vou entender que eu sou muito mais amado do que eu posso imaginar ser amado. Gente, quando eu entendo, não, mas Deus não pode me salvar, eu sou isso aqui, eu sou um monstro. Aí a gente vê a cruz. E aí a gente vê Jesus. E o quanto Ele nos ama na cruz. Porque Ele morreu por pecadores na cruz. Aí a graça vai ser graça na sua vida. Aí você vai parar de viver de montanha russa. Deus me ama, Deus não me ama. Deus me ama, Deus não me ama. Você vai saber, se eu estou respirando é um ato da graça de Deus. E você vai viver uma vida grata. Se você entendeu quem você é e quem Ele é, você vai passar por essa vida, andar por essa vida, podendo enfrentar qualquer tipo de circunstância. Você vai poder falar como o apóstolo Paulo disse, aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque Ele é a razão da minha vida e Ele me amou, eu sendo quem eu sou. Apesar de mim, Ele me amou. Se você entender a graça de Deus vai transformar a sua vida. Porque você é pior do que você imagina. Você não merece nada mesmo. Mas Ele é muito, mas muito, muito mais amoroso do que você sequer pode sonhar. Porque não tem pecado que Ele não perdoe. Mas nós nos arrependemos, abandonamos o nosso pecado, mudamos de vida e corremos para Ele. E corremos para Ele. E a última coisa, nós aprendemos nesse texto a andar com Jesus. Porque a última coisa que ele vai falar aqui, ele convida, na verdade Jesus ele não convida, quando Jesus fala alguma coisa ela acontece. Que se façam os animais, que se façam o céu, a terra, ele chama a existência e existe. É isso que ele faz. Então ele fala, me sigam. E eles o seguem. O seguem. E aí eles deixam tudo para seguir a Cristo. Aí, gente, essa hora da pregação que a pessoa pensa assim, agora eu sei que você vai falar, Rodrigo, que a gente tem que largar os nossos empregos, largar a nossa vida e a gente viver full time, como a gente diz aqui, tempo integral no ministério. É isso? Não. A Bíblia não está falando isso. Se você lê esse texto dessa maneira, você está lendo errado esse texto. Porque talvez, gente, alguns de vocês tenha sido chamado por Deus. Esse foi o meu caso. Eu fui chamado por Deus para abandona tudo
e vai me servir no ministério. É esse o meu chamado. Foi específico para a minha vida. Todo mundo foi chamado para a mesma coisa? Não. Não. Então, quando eles deixaram tudo. Então, Rodrigo, agora a gente vai ter que deixar tudo para servir a Jesus, andar com Jesus. Não é isso, não é esse o ponto do texto. Por quê? Porque nós estamos repletos na Bíblia de outros exemplos, de homens, por exemplo, como José no Egito. José era um ministro em tempo integral? E o rei Davi era um ministro em tempo integral? Ah, não? E Daniel era um ministro em tempo integral? O que todos esses três eram? Políticos. Políticos. Aquela raça que a gente não gosta. Né? Crente não pode se envolver com política, porque senão corrompe. Já cansei de ouvir isso. Crente não pode estar na política. E o que você fala de José? E Davi? E Daniel? Todos homens, crentes, homens de Deus, que se envolveram sim com política, e foram homens de Deus dentro da política, e mudaram nações, transformaram vidas, foram uma bênção. Então, por que eu estou usando política aqui? Porque é aquilo que a gente mais corre. Não, com política a gente não mexe. Para falar da sua profissão. Porque Deus te chamou para servir a Ele na sua profissão, onde você está, agora. Agora. Do jeito que você está, agora. Então o que é, Rodrigo? Servir a Deus. Pensa nisso. Eles não deixaram apenas os barcos, porque a gente pensa, eles largaram os barcos, que era o meio de ganhar pão deles. Ele largou a van dele com as ferramentas, né? Para a nossa realidade hoje. Largou a van com as ferramentas para servir o Senhor. Seria o mais próximo da nossa realidade hoje. Eles não apenas largaram os barcos, eles largaram os peixes. O que significa largar o peixe, gente, nesse tempo? O que era o peixe para eles? Dinheiro. Eles pegaram, esse foi o dia de maior sucesso na carreira empresarial deles. Foi o dia mais lucrativo da história deles. E o que Jesus, depois que Jesus os chama, o que eles fazem ao chamado de Jesus? Eles deixam tudo, inclusive os peixes, e vão embora. Por que você está falando isso? Qual que é o intuito de tudo isso aqui? Porque eles entendem, quando você entende quem é você, quando você entende quem é Deus, quando você entende o chamado do Senhor, o privilégio que você tem de ser um eleito de Deus, uma eleita de Deus, que você tem de ser um salvo, um filho de Deus, dinheiro para você vira dinheiro. Ele para de ser o Deus da sua vida. Que para nós aqui nessa nação, o Deus dessa nação, ele é verde e cabe no bolso. É por isso que a gente se mata de trabalhar com full time, more time, part time e mais more time. Eu tenho que trabalhar 100 horas na semana. Por quê? Porque eu tenho que acumular, porque eu tenho que ter, porque eu tenho que acumular. Eu vou juntar dinheiro para voltar para o Brasil. Tem gente que faz 20 anos, gente, que está voltando para o Brasil. Eu vou te desenganar, tá? Faz 20 anos que está voltando para o Brasil. Então, quando nós encontramos com Jesus, nós encontramos o verdadeiro tesouro. Quando você encontrou Jesus, você encontrou o verdadeiro tesouro. É isso que eles querem. Dinheiro não faz diferença para mim agora. Eu encontrei o verdadeiro tesouro. É Cristo. Ele é o tesouro da sua vida. Ele é o seu maior tesouro. Não tem nada nesse mundo que você possa ter que possa se comparar com Ele. Nada. Nada. Pode continuar trabalhando seu full, par, more. Nada se compara a Ele. E quando você entende a graça, e quando você entende o amor de Deus, quando você entende o amor de Deus, em Jesus Cristo, dinheiro para você não controla mais a sua vida. Então, se é Jesus quem você está seguindo, todos os aspectos da sua vida profissional são transformados. Como? O seu trabalho
Porque se o seu trabalho é a sua identidade ou a sua segurança, duas coisas podem acontecer. Primeira, se você chegar a ter sucesso no seu trabalho, você vai se tornar arrogante. Se ele é a sua identidade, se ele é a sua segurança, é o seu trabalho, o que vai acontecer? Você tendo sucesso, você se torna uma pessoa arrogante. Por quê? Porque você fala, a força do meu braço, a minha inteligência me trouxe aqui. Não foi o Senhor. Você não teve encontro com o Senhor. Mesmo que você diga que tenha tido. Se você está arrogante com o seu sucesso, é porque você pensa que você chegou onde você chegou por méritos próprios. O oposto também é verdade. Se a sua segurança, a sua identidade vem do seu trabalho, se você fracassar, se você falhar, o seu mundo é destruído. E não tem nada que te levanta. Porque você fala, você olha para a sua vida, eu não valho nada, eu não sou ninguém. Eu não consigo nada. Agora, se você encontrou o verdadeiro tesouro da sua vida, dinheiro é apenas dinheiro. E aí, se você tiver que encontrar alguma coisa que vai contra aquilo que os princípios da palavra de obediência nos dizem para fazer, a gente não vai fazer. Se é ilegal, a gente não vai fazer. Eu não vou fazer. Se eu tenho que passar por cima de alguém, prejudicar alguém, eu não vou fazer. Por quê? Porque primeiro vem a minha obediência à palavra. Porque dinheiro para mim é só dinheiro. Então, e só então, você vai ser realmente livre para servir o Senhor no seu ambiente de trabalho. Porque Ele é o seu Senhor. Você não vai se preocupar com as consequências. Porque você vai reconhecer muito bem o quê? Que quem sustenta a minha casa é o Senhor. Não é a força do meu braço. É Ele que me dá graça para trabalhar. É Ele que me dá sabedoria para trabalhar. É Ele quem abre a porta para eu trabalhar. Porque se Ele não me tirar da cama, eu nem de casa saio. A minha casa é sustentada pelo Senhor. Eu encontrei o verdadeiro tesouro. E qualquer coisa que você faça, você está livre para fazer com alegria. Por quê? Porque é Ele que é o tesouro. Não é o meu trabalho. Não é o que eu faço. Isso não me dá a minha identidade. Mas aí no versículo 10, e a gente conclui, ele fala assim para Pedro: Pedro, não tenha medo. Pedro, não tenha medo. Mas como assim, Deus? Como assim, Jesus, eu não vou ter medo? Eu estou na presença, na face de Deus, que é isso que disse Jacó, em Penuel, quando ele tem encontro com Deus, com Deus, ele luta lá com o anjo, em Penuel, ele fala o quê? Hoje eu vi a face de Deus. É isso que, aliás, gente, se você não sabe o porquê que o nome da nossa igreja é Penuel, o nome da igreja é Penuel, que é Panim, a palavra hebraica para face, e El, que é a palavra encurtada para Elohim, que é Deus. Panim El, ou Penuel, esse é o nome da nossa igreja, a face de Deus, um lugar que você vem e você encontra com a face de Deus. Mas aí Jacó ele encontra com a face de Deus, e a sua vida é transformada, e ela nunca mais é a mesma. Quando nós encontramos com a face de Deus, a nossa vida não pode ser mais a mesma. Ela foi transformada. Então como que Jesus fala isso? Não tenha medo. Mas como assim eu não vou ter medo do Santo de Israel? Como que eu não vou ter medo de Deus, sendo eu quem eu sou? Porque há 2000 anos atrás, o Deus Santo, Todo-Poderoso, que não perdoa a maldade, o pecado, a rebelião, enviou o seu Filho, para que nele, através dele, do sangue dele, a porta fosse aberta, o sangue fosse derramado, a nossa vida fosse poupada. Ele foi crucificado no meu lugar e no seu lugar. Você quer saber como que Deus pode perdoar pecadores como nós e ainda continuar justo? A resposta é Cristo. Em Cristo, Deus foi justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Romanos capítulo 3. Então em Cristo, Deus castiga o nosso pecado. E em Cristo, Deus imputa em nós a justiça dele. E é por isso que nós podemos estar aqui essa noite, salvos em Cristo.
de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, que é viva, que é santa, que é verdadeira, que transforma. Te agradecemos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Te agradecemos pelas lições preciosas que aprendemos essa noite. E te agradecemos, Senhor, pela sua graça, que nos leva a lembrar quão terríveis nós somos, mas quão amados nós somos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos a ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a te obedecer, Senhor, porque o Senhor disse. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a te reconhecer diariamente, sabendo que o Senhor é Deus e nós não somos, e viver uma vida de reverência. Que o Senhor nos ajude a andar com o Senhor, seguindo os teus passos, dia após dia. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.